Você viu porque os espíritos mais elevados ajudam. É por isso, é porque eles estão caminhando mais pelo caminho da felicidade. Mas quando eles olham em volta e conseguem ver tristeza, significa que ainda tem trabalho a fazer. Então se põe a ajustar as coisas do lado de fora deles, que são os que ainda estão sofrendo. Vejo muitos fios perguntando por que os seres de luz ajudam. Agora você já sabe o porquê. Porque não dá para ser feliz em todas as partes quando existe gente ainda sofrendo do seu lado. É isso e ponto. Não podemos comparar o tamanho da tristeza. Imagine um ser de muita luz, sabendo que já passou por sofrimento muito grande, igual ao que muita gente está passando hoje, e perceber que ele conseguiu aprender a aprender pelo caminho da felicidade. A dor de ver uma pessoa sofrendo é enorme, e ele não está mais acostumado a ter dor. Ele aprendeu a aprender pela felicidade. Então uma simples dorzinha alheia já lhe causa um grande desequilíbrio em várias partes dele, como na sua emoção, sentimentos. Aí engloba psicológico, e ali estava longe, só porque ele viu alguém sofrer. Isso dentro dele é amenizado quando ele se põe a ajudar então seu irmão a aprender também pelo caminho da felicidade. O Criador não fez nada desligado, então é por isso que um ser que ascendeu não sai correndo e deixa os outros para trás, é por isso que eles se importam e continuam ligados à humanidade. É por isso que eles fazem de tudo para ajudar e evoluir pela felicidade o maior número de seres humanos encarnados ou não, porque não dá para ser completamente feliz se seu irmão estiver sofrendo. Isso é ser humano, estamos todos ligados, e enquanto tiver um ser humano aprendendo pelos caminhos errados, nós todos estaremos tentando ajudar ele, para que ele aprenda a aprender pela felicidade. Aí sim estaremos felizes por completo, pelo menos nesse quesito. Sim, existem outros, e por isso que a evolução é eterna, fio. Mas isso não é para a gente desanimar, não, porque, quando caminhamos pela felicidade, ela já nos envolve e contagia e cada vez seremos mais felizes, cada vez mais completos, e isso já é muito bom, muito prazeroso. Então, quando estamos caminhando felizes e vemos o outro infeliz, nosso instinto, sim, isso é instinto de sobrevivência feliz, diz que o outro também tem que ser feliz. Isso garante a longo prazo sua felicidade e faz com que você evolua completamente. Vira um ciclo, todos querendo fazer todos felizes. Esse é o ciclo correto. No embaixo, onde ainda existe desvirtuamento e dor, todos querem causar mais dor no outro, por isso que um quer destruir o outro. Estão no ciclo destrutivo. O instinto diz que, se eu sofro, o outro deve sofrer também. Quanto mais eu perco, mais o outro deve perder também. Se eu estou com dor, o outro deve ter dor também. Isso faz parte de nosso instinto. Então o que deve acontecer é apenas todos entrarem no ciclo construtivo. E é para isso que trabalhamos sempre que podemos, porque isso nos faz sofrer. Mesmo o ser mais evoluído sente tristeza ao ver isso acontecer. Então seu instinto é acionado para ajudar. Para ele mesmo parar de sofrer por ver tanto sofrimento em seus irmãos. Compreendeu agora, fio? Andar e sempre vamos, é um movimento eterno, e quanto mais andamos felizes, mais desejaremos que os outros estejam felizes também, e mais pessoas ao seu lado estarão felizes. É contagiante, porque você vai atrair isso para você, mas quando você ver de longe, sim, de longe, porque ao seu redor mesmo você atraiu felicidade, mas, mesmo de longe, quando você souber que lá longe existe alguém sofrendo, você enviará ajuda. Eu vejo isso sempre, e sempre para analisar essa questão da ajuda, fio, e sempre vejo a mesma coisa, seres iluminados ajudando os menos iluminados, é assim mesmo que acontece. Eu acho isso muito lindo e sei que não sou só eu não, todos somos assim. Ficamos muito felizes com a felicidade de nosso irmão, quando estamos no caminho da felicidade também, no ciclo construtivo. Então, fio, a primeira coisa a fazer é procurar a ajuda de alguém iluminado. Não vai ser difícil, porque tem muitos iluminados para te ajudar. Aí, quando você encontrar a ajuda, vai ser mais fácil caminhar, mais fácil entrar no caminho da felicidade. É assim que todos começamos. Pela ajuda de alguém que já está feliz,
ia dizendo no caminho certo, mas não seria verdade, porque todos estamos no caminho certo, não tem como estar no caminho errado, porque o Criador só criou o caminho certo, mas podemos estar em caminhos que não são felizes, é isso. Então, se você está em um caminho que não é feliz e tem vontade de estar no caminho feliz, saiba que todos eles vão ensinar a mesma coisa, apenas com formas diferentes, porque um ensina com você feliz e outro te ensina com você triste, mas todos ensinam o que precisamos aprender. Então, filho, basta começar a pedir para seu Criador uma ajuda, só isso. Comece a pedir ajuda para o Criador, que isso faz com que alguém que já é feliz tenha vontade de te ajudar, porque você está pronto para mudar de forma de aprender e, quando isso acontecer, saiba dar valor ao seu ajudador. Pode vir de vários lugares, pode vir do lugar que você menos espera, você não tem que saber o lugar de onde a ajuda vai vir, só tem que reconhecer a ajuda e aceitar. Daí você começa a reconhecer a felicidade e espalhar ela para o restante das partes da sua vida. É assim, quando você pensar que não, pronto, a maioria da sua vida está feliz. Pode demorar, pode, mas você não vai ter a eternidade para continuar. É melhor começar logo a arrumar isso aos poucos. Horas, você teve sua vida toda até agora chorando, isso você já conhece. Então não vai mudar em um dia tudo o que construiu na sua vida toda. Vai ser bem mais rápido corrigir. Não vai levar o mesmo tempo que levou para você destruir, porque a felicidade é muito poderosa e contagiante. Mas algum tempo vai levar. Sim, isso vai. Quando menos esperar e olhar novamente para o todo da sua vida, vai ver que já tem muitas partes felizes e menos infelizes. Aí basta continuar, fio. Eu fico vendo muitos fios reclamarem, muitos achando que a maldade é mais forte que a bondade, que a dor é mais forte que a alegria, mas isso é muito do errado, fio. A bondade, a felicidade, o caminho do bem é muito, mas muito mais forte do que o caminho da maldade, e querendo ou não ele sempre ganha, por isso não tem preço e não precisa provar nada para ninguém, é mais forte e pronto. Sempre que a bondade deseja entrar na vida de uma pessoa, ela não precisa pedir licença, entre pronto. Sempre que o equilíbrio deve se fazer presente, ele se faz, e ao longo do tempo é o equilíbrio, é a bondade, é a alegria que existe. Nada mais se sustenta ao longo do tempo. A bondade é contagiante por demais, muito mais do que qualquer outra coisa. Sabe por quê? Porque ela faz parte do nosso íntimo, ela sim faz parte de nossa constituição. Quando o Criador nos criou, Ele não fez em nós, em nossa constituição interna, o desequilíbrio. Ele criou tudo de forma equilibrada. O desequilíbrio é sempre externo a nosso interior divino. Então, fios, o desequilíbrio não ressoa em nosso íntimo. Somente o equilíbrio ressoa. Somente o que é bom para nós atrai nosso íntimo, nosso ser imortal de verdade. O restante, por mais tempo que tenha ficado guardado em nós, é externo, não é nosso de verdade. Não fomos criados assim, portanto, não precisa lutar pelo que já é seu. Então o equilíbrio e a felicidade não precisam lutar por nós, porque já somos deles. Parei muito também para pensar o motivo então da dor e do desequilíbrio, mas como aprendi com meu irmão, ele é sim necessário para nossa evolução e aprendizado, e para a gente saber o que é bom e o que não é. Como a gente podia saber disso se não experimentasse o outro lado das coisas? Não é mesmo? Mas eu vejo que me fundo mesmo disso é para nossa evolução consistente mesmo, isso sim, para poder colocar nosso poder de escolha em prática, para sabermos que somos imortais. Então, tem muita coisa para dar motivos para isso. Enquanto ainda estamos estudando esses motivos, dizemos que é porque o Criador quer assim. Mas vai chegar a hora que haveremos de decifrar certas questões que agora estão ocultas e aí saberemos o motivo que o Criador criou tantas coisas, o real motivo de tudo isso. Mas até lá vamos ter que caminhar muito, a gente é bem pequenino ainda, temos que crescer para saber interpretar as coisas de gente grande. Eu estava ficando muito pensador aqui nessa minha casa, eu gostava desse meu lado também, mas fui até meu amigo e perguntei se isso era normal. Sim, meu amigo, é sim, isso é influência dessa parte da cruz das almas.
Você está absorvendo esses mistérios e jeito de ser daqui, mas saiba que agora que já tem sua morada aqui, em qualquer lugar que você estiver você poderá acessar essa energia. Você já conhece e ela está dentro de você agora. É mesmo. Vou poder me beneficiar com tudo que aprendo em todas as partes da cruz. Isso mesmo. Você tem morada nas partes dela, então, conhecendo e aprendendo nessas moradas, você poderá estar em qualquer lugar do universo que poderá acessá-las com facilidade e ser beneficiado de seus recursos inesgotáveis. Meu Criador. É mesmo. Sabe que eu ainda estava pensando que de vez em quando eu seria quase que obrigado a visitar essas moradas para poder aprender mais com esses locais, mas vejo que não vai ser preciso, pelo menos não por isso que terei que retornar. O seu retorno vai ser quando você desejar ou for solicitado, pois aqui é a sede desse tipo de energia que te sustenta, mas a energia estará com você. Você é dono da morada e manipula as suas energias de onde estiver. Elas estão ao seu favor e não em favor de sua morada. A sustentação da energia que flui em suas moradas vai te sustentar, assim como sustenta as suas moradas também. Então assim fica mais fácil. Basta eu estar em qualquer lugar, me ligar à direita da cruz e entrar nesse tipo de observação das coisas do Criador e suas criações. Sim, mas, horas, Pretinho, o nosso Criador não nos sustenta em qualquer lugar que estejamos. Sim, mas são tantas sustentações que achei que para carregar em mim mais conhecimento específico das minhas moradas teria que me deslocar para elas. Não, isso não será necessário. Sempre que precisar, acessar a direita da cruz, bem como todas as suas partes que você tem acesso, e absorverá tudo o que for necessário para a realização do trabalho que precisar fazer, seja para você ou para quem você desejar também. O que ocorre é que fará amigos, começará trabalhos em vários locais diferentes, e, mais dia ou menos dia, vai visitá-los, por puro prazer, ou por solicitação do local que você deixou sua semente crescendo, ou pelo pedido de alguém que te sustenta. Enfim, nunca paramos, não é mesmo? Entendi. Agora eu entendi essa parte. E você tem que estar tranquilo também com uma situação, a de que você vai escolher um lugar para chamar de casa principal, aquela que você passará mais tempo, aquela que por afinidade você desejará ficar. É mesmo, porque se não for assim vai parecer que eu estarei sempre viajando e nunca chegarei em minha casa. Não é isso. Sim, você vai acabar ficando mais em um lugar do que em outro. Então isso também é algo natural e faz parte de nosso ser, porque temos as nossas energias principais e as secundárias. Todas obedecem uma ordem de ser, e isso se fará presente também em seus locais habituais. Sim, vai ter locais que eu vou precisar estar por algum motivo e vai ter locais que eu estarei porque desejei estar, entendo. Isso muda ao longo de nossa evolução, irmão. Dificilmente a linha mestra muda, os locais até que mudam, mas no fundo sempre seguem uma mesma linha energética, porque fomos criados de algum tipo de energia específica que nos conduziu até aqui e sempre nos conduzirá. Então nossos gostos por algo podem se alterar, mas geralmente os que persistem são aqueles ligados à nossa origem. Esses são duradouros, então mudamos de lugar, mas sempre esses lugares estão ligados a uma mesma origem. Isso sim acontece muito. Então, eu no meu íntimo já fui criado por alguma energia, ela se torna principal em mim, e a partir daí, sempre estarei sendo regido por ela. Sim, é isso mesmo, afinal de contas não se muda o que já foi criado, não se muda a origem de nada, origem é origem, e seus gostos pessoais transitam sobre sua origem e criação, portanto, como você não vai ser criado de novo, você sempre terá sua origem que não mudará nunca. Minha origem me deixa feliz? Sempre. Se você estiver triste, significa que está saindo fora da energia de sua origem, seja ela qual for. Nossa origem nos dá segurança, nos dá a vida e tudo o que precisamos. Se sairmos dela, começaremos a perder a sustentação, por sairmos da nossa energia primordial.
Começamos a fazer coisas que não fomos criados para fazer, mesmo que deixe o nosso irmão feliz, mas nós não somos o outro. Talvez deixe o outro feliz, mas não nós. Não é nossa origem. Não fomos criados para isso. Portanto, assim que entrarmos novamente em nossa energia primordial, ficaremos completos novamente, felizes, animados, nos sentiremos amados e confiantes. Aí sim, estamos fazendo coisas ligadas à nossa energia primeira. Nesse caso temos muitas dificuldades com relação à cultura dos lugares que encarnamos, não é mesmo, irmão? Sim, pretinho, quando encarnamos, temos ao nosso redor regras que muitas vezes saem fora da nossa origem, mas tudo isso serve de evolução, porque precisamos aprender a nos adaptarmos aos meios sem tentarmos nos modificar. O que ocorre muito é que as pessoas tentam ser o que não são, isso dá problema, mas todos podemos nos adaptar ao meio sem tentar, digo tentar porque não conseguimos, mesmo que queiramos, nos modificar internamente. Há espaço para todos, todos somos úteis, e as regras servem para vivermos em sociedade, não para nos modificarmos internamente. Não podemos interpretar a organização com modificação do interior, isso seria impossível. Entendi, irmão. E ao tirar essas dúvidas eu quis partir, conhecer ainda a parte desconhecida da cruz, minha morada direita. Me despedi de todos que tinha conhecido ali antes mesmo de partir, já tinha vontade de voltar, então sabia que voltaria. Quando pedi permissão ao meu pai para ir até a direita, eu comecei a ficar emocionado, como se eu fosse ver coisas que já conhecia, mas que não via há muito tempo. Até fiquei um pouco com medo, porque se eu nem tinha ido ainda para lá, só de pensar em um lugar que eu ainda não conhecia já estava emocionado. Imagina quando chegasse lá. O que seria de mim, meu pai? Ao mesmo tempo do medo eu comecei a sentir uma calma, um frescor dentro de mim. Eram dois sentimentos muito diferentes. Um me dizia que eu poderia me arrepender, aí, o que eu faria? E o outro me dizia que estava tudo bem, que eu não me arrependeria, que eu ia até gostar. Decidi perguntar para meu pai o que eu deveria fazer. Perguntei se era a hora certa de me dirigir a essa morada. E ele calmamente me respondeu que sim, que o que eu estava sentindo era natural. Me disse que os seres humanos têm medo do desconhecido e que eu estava com esse medo, mas que também temos mais medo ainda de nossas emoções e sentimentos. O nosso sentir ainda não é muito dominado por nós, os humanos, ainda nos causa certo temor, nos impulsiona a fazer coisas que muitas vezes racionalmente não faríamos. Então, que essa é uma parte em nossa vida muito temida. Não sabemos o que existe dentro de nós mesmos, o que guardamos, o que sentimos de verdade, porque costumamos raciocinar sobre a maioria das coisas. Então, como ele disse que estaria tudo bem, ele me abriu uma passagem, e eu fui. Capítulo 15. Sentindo. O local era tranquilo, gostoso, estava tudo bem, mas ainda sentia um aperto no peito. Só um tiquinho de incômodo mesmo, bem no meio do meu peito. Encontrei um lago, muito bonito e brilhante, e resolvi entrar. Como eu já sabia que sempre havia um mistério por trás dos lugares, eu pedi licença para entrar, e fui atendido, porque se formou um caminho de luz muito bonito dentro da água, então eu fui seguindo. Quando entrei, senti como se essa água me abraçasse. Senti um carinho tão gostoso que comecei a chorar, de emoção mesmo. Era uma mistura de felicidade, amor, parecia que meu coração estava crescendo dentro de mim. Me sentia maior, mas me sentia flutuando, e, apesar de ser maior, mais leve, como se eu fizesse parte daquela água ali, eu estava muito feliz. Fiquei pensando que nas outras moradas eu sempre encontrava alguém para conversar. Então fiquei procurando alguém para que pudesse perguntar o que estava acontecendo, mas dessa vez eu não encontrei ninguém. Então, depois de tanto esperar que alguém chegasse, eu parei, comecei a sentir aquela água tão boa me conduzindo por aquela imensidão de brilho e fiquei muito admirado porque, quando eu decidi parar de procurar e somente sentir o que estava sentindo, o brilho aumentou, e eu entendi que era para eu relaxar mesmo.
Parecia que eu estava sendo alimentado, levado por aquela imensidão. Era maravilhoso. Eu não estava pensando em nada, não estava raciocinando sobre o que estava acontecendo e nem para onde me levaria. Eu apenas me deixei sentir. Entrei mesmo com todo o meu espírito nessa jornada naquela lagoa. Eu tinha a impressão que ela era pequena quando eu entrei, mas agora não parecia, porque eu não parava, mas também não tinha a vontade de pensar sobre nada, só sentia aquela imensidão. Várias coisas aconteceram comigo dentro daquela água, me transformei, era um puro sentimento, de quem eu era, do que precisava fazer, dos porquês, mas nada em palavras, nada eu pensava, eu só sabia, sentia tudo, sentia a minha vida, me sentia, me conhecia, e percebi que com isso eu estava equilibrando, ou alguém, ou alguma coisa me equilibrava, tanto as minhas emoções internas, que agora fazia todo sentido para mim, eu as conhecia, havia encontrado com seus fundamentos, sabia por que elas existiam, e minhas emoções eram frutos de mim, difícil explicar, não se explica com palavras, somente sentindo, aí se entende. Sentir suas emoções, essa é a chave, fio. Conhecer suas emoções sentindo o que elas querem te dizer, essa é a ferramenta de estudos para as emoções, não o raciocínio, não o pensar e medir, não, com as emoções não funciona assim, eu estava aprendendo isso na prática mesmo, porque não se aprende emoção com livros, não, fio, não dá. Emoção se aprende sentindo, com sentimentos, tateando dentro de você com as mãos do sentimento, e não mãos de seu corpo. Sentimentos são as ferramentas para se entender as emoções. Suas emoções são frutos de sua vida, de suas experiências, seus frutos, sua vida, seu universo. É isso, um universo dentro de cada um de nós, oculto aguardando o equilíbrio dos sentimentos para poder ser acessado de forma correta, profundo, mas não acessível tão facilmente porque nossos sentimentos ainda estão muito desequilibrados. Então, como usar uma ferramenta ainda em construção, não é? Essa ainda é a nossa dificuldade. Não entendemos as diferenças porque estamos buscando no meio errado de aprender. Só vamos aprender emoção quando nossos sentimentos forem capazes disso. Sim, isso tudo eu aprendi sentindo, e eu estava sendo reconstruído com certeza. Caso não fosse isso, eu também não saberia de nada disso, fio. Senti tudo o que pude ali. Aprendi muito com isso. Não sei medir o quanto, porque sistema de medida de emoção é muito diferente do que estamos acostumados. Não se mede com números, e sim com crescimento evolutivo. Quando você conseguir sentir quem você realmente é, você será incrivelmente poderoso, porque nosso racional nos faz diminuir devido à base de comparação. Já nossa emoção nos diz quem somos de verdade por dentro. E por dentro todos somos criados pelo Criador, seres magníficos, esplêndidos, mas ainda não sabemos disso, estamos a caminhos disso, fio, e esse poder todo ainda nos deixa com medo por causa do poder e responsabilidade que ele carrega. Então, como ainda não queremos ou não estamos preparados para essas responsabilidades, estamos sem muito acesso, eu diria, quase sem acesso algum a essa parte de nós mesmos. Somos infantis nessa área. Eu sei que em várias áreas nós somos infantis. Acho que praticamente em todos. E percebi também que o equilíbrio é importante, porque uma porta não se abre sem que você esteja preparado. E a preparação diz respeito a todas as implicações que isso representa. Então, para evoluir, precisamos aprender uma coisa em todas as suas partes. Praticamente ao mesmo tempo, uma bem juntinha da outra, para ir crescendo em equilíbrio. Por isso não adianta ter pressa, o mais importante mesmo, fio, é ir, isso sim é importante, porque, como o Criador fez tudo certinho, se nós andarmos, já vamos estar andando a caminho dessa evolução, e com as escolhas mais adequadas vamos estar a caminho do equilíbrio, porque todos nós estamos andando para o encontro desse equilíbrio. Sim, por mais torto que seja o caminho, ele só será mais longo e demorado, mas estamos todos caminhando, uns num caminho mais fácil de chegar, mais satisfeito, outros mais tortos, mais doloridos, mas todos estamos caminhando.
Incrível que tudo isso e muito mais, coisas que eu não consigo, ou não posso, você vai descobrir, vai saber o que eu estou querendo te dizer. Tem coisas que eu não posso colocar aqui para você, coisas que eu fiquei sabendo naquele tempo que passei ali, foi por experiência mesmo, não dá para ser diferente, só assim que se entende, por mais que eu queira te mostrar, você só vai ver quando aprender a sentir. Mas e se você começasse a sentir agora um pouquinho disso, Phil, o que acha? Sim, você que está lendo essas palavras, porque essas águas são as águas que todos temos condições de entrar, e, se você quiser, vai poder entrar nela também. Sim, sei do seu medo de tentar e falhar, sei do seu medo de tentar e conseguir, sim, tudo dá medo, não é, Phil? Mas eu sei também que seu caminho é a evolução, e um dia você vai saber o que é se sentir um pouco mais pleno, um pouco mais você. Isso é maravilhoso. Você simplesmente vai saber o que fazer de sua vida, porque isso você sempre soube, só estava escondido. Então, acende uma vela para seu guardião protetor, coloca sua intenção no bem, e sinta, pare de tanta cobrança, elas, na maioria, só servem para te dar desculpas para não fazer nada. Essa questão, só servem para te manter ocupado e você não encarar você mesmo. Sim, Phil, essas tantas tarefas te deixam bem ocupado e te dão boa desculpa para não olhar para dentro de você mesmo. São só desculpas. Quando você realmente quiser, você vai arrumar tempo, porque tempo sempre vamos ter para fazer o que realmente queremos. O resto é pura desculpa para fugirmos do que realmente importa. O que realmente importa para você, Phil? Por que você corre tanto? Porque tem seus objetivos. Já parou para pensar nisso, Phil? Será que esses objetivos são seus, Phil? Será? Será que esses objetivos não são colocados pelo meio que você vive, Phil? Você está feliz de verdade, Phil? Você consegue olhar para dentro de você e encontrar felicidade real, Phil? Então é bem bom que você comece a responder essas perguntas com sinceridade, Phil. Isso é você e isso é o que mais importa no final de tudo, porque é isso que vai nos levar ao equilíbrio. Confesso que eu tenho muitas dessas mesmas perguntas para responder, sim, porque eu também estou evoluindo, e também confesso que não me conheço, não mesmo. Sei que muito caminho tenho para percorrer, mas já consegui sentir um pouquinho do gostinho disso. É bom demais, Phil. Bem, depois de sentir tudo isso que tentei colocar em palavras, quase que sem sucesso, percebi um ser bem dos lindos perto de mim. Era lindo mesmo. Era feito de água brilhante e multicolorido, puxado para vários tipos de azul. Fiquei de boca aberta. Era uma fêmea, linda fêmea por sinal, grande e perfeita, se movendo nas águas. Começou a conversar comigo pela minha cabeça. Ela não abria a boca, e tinha boca, mas não usava para isso. Para falar comigo era pela mente. Me disse muitas coisas, coisas lindas. Estava tão fascinado que não tinha a vontade de voltar. E então ela me disse que isso também era desequilíbrio dos meus sentimentos e emoções. Porque um ser para ser completo tem que comportar tudo dentro de si, sem se desligar de nada. A vontade de nunca sair é boa, mas tinha também que nunca sair de todas as partes da cruz. Meu pai amado, mas como eu vou conseguir estar em todas as partes da cruz para sempre ao mesmo tempo? Não sei se isso é possível. E ela, calmamente, até com um certo sorriso de carinho, como a gente faz com um bebê que age como se nunca fosse conseguir andar, me disse que faríamos sim. Me disse que um dia conseguiria estar em todos esses lugares ao mesmo tempo, evoluindo, sentindo, raciocinando, equilibrando e trabalhando em todas as frentes. Isso era a evolução humana esperada pelo Criador. Foi para isso que começamos a longa jornada. Essa é a real plenitude, ser pleno. Nós não conhecemos o fundo real dessa palavra ainda. A nossa plenitude ainda não é plena, não é total. Vamos alcançar, sim, um dia nós vamos. Fiquei então imaginando como seria viver assim e fiquei cansado só de pensar. Veja bem,
Quando eu disser uma palavra qualquer, terei que saber o todo dela, ou quando estiver nesse nível, saberei o seu todo, saberei o que ela significa, qual o sentimento que acionará para que se chegue a uma emoção, qual a emoção envolvida, que tipo de energia ela emana, porque aí saberei sua parte energética, magnética, vibracional, que tipo de elemento ela está ligada, que tipo de seres ela representa, ou quais dão sustentação a ela, que tipo de movimento na vida de quem a está ouvindo ela fará, qual as consequências, ou, como vocês diriam, fio, que efeito dominó ela faria, a que local no universo ela está ligada, que tipo de seres ela atrairia, qual é a polaridade dessa palavra, ou ela causa uma ação negativa ou positiva na vida de qual a está ouvindo, qual a intensidade de todas essas ligações, qual a força da voz, ou a altura que eu devo usar para essa situação que eu estou usando essa palavra. Porque isso faz muita diferença, e a velocidade que ela vai ser dita. Nossa, fio, eu poderia dizer muitas coisas sobre apenas uma única palavra, está vendo? Eu nem fiz ligação nenhuma com nada, somente uma única palavrinha que sai de minha boca. Agora fiquei imaginando o universo que seria se eu juntasse duas palavrinhas, e depois, um movimento, por exemplo, com minha mão, e aí tem diferença se foi com a direita ou com a esquerda. Então achei melhor parar para pensar nisso quando estivesse na direita. Acho que pensaria melhor, porque aqui só conseguia sentir a imensidão que isso ia dar. Então, com esse sentimento imenso dentro de mim sobre uma palavra qualquer, consegui saber que uma palavra não é só uma palavra, ela é uma criação, uma magia, um universo. É impensável o seu tamanho, e isso me causou uma alegria muito grande, porque agora eu senti o quanto era linda a criação, o quanto poder o nosso Criador nos deu, sem mesmo que a gente pudesse entender esse tamanho, porque eu falo e penso e faço coisas o tempo todo sem me dar conta que eu estou sendo um criador, um articulador do universo, e não me dou conta do quanto minhas ações vão refletir no universo todo. Sim, no universo, em lugares que nós agora não conseguimos imaginar, o encaixe das coisas acontece de forma super correta, fio, e nós somos responsáveis por muitas, mas muitas delas, sem nem se dar conta. Então eu consegui sentir um bocadinho do meu poder interno e suas interferências no todo do Criador, me senti mais cauteloso, cuidadoso com meus passos, atencioso com minhas palavras e com meus pensamentos, porque esse também cria, passei a me sentir responsável por muitas coisas, e essa é a responsabilidade que precisamos desenvolver, fio, de saber que criamos ao fazer qualquer coisa em nossa vida, isso nos dá poder e responsabilidade. Mas é incrível sentir que você é útil na criação e pode criar coisas esplendorosas mesmo. Então, decidi me abrir sem medo, sem receio, confiando em quem me deu tanto poder, porque se ele me deu, ele confiou e sabia meu nível de atuação e maturidade. Sei que ele me deu de acordo com que eu pudesse trabalhar, agora com mais essa partezinha aberta, que eu agora com toda certeza sabia bem que precisaria de pelo menos uma eternidade para desenvolver. Eu estava sem medo, confiante e feliz, e imediatamente comecei a desejar entender melhor tudo isso, como tudo funciona em suas várias formas. Agora, me dedicaria a sentir. Tenho certeza então que minha caminhada é eterna, somente com esse sentimento eu terei uma eternidade para crescer, então. Pelo menos 4 eternidades eu vou precisar para entender cada parte da cruz separadamente, fora as suas partes juntas. Vou precisar de algumas eternidades. Acho melhor, fio, e andando mesmo. De uns tempos pra cá eu sabia que não seria muito bom correr. Agora então, acho melhor ainda andar e aprender todo dia uma coisa. Senão vou cansar e parar sim é perder tempo, fio. Se eu andar todos os dias um pouquinho, nem que for um pouquinho, aí sim eu estarei ganhando tempo. Eu vou estar aprendendo e crescendo todo dia. Isso sim é crescer, fio. Aquela linda criatura da água me levou por vários lugares lindos, cada um mais bonito que o outro, e em cada um deles eu já ficava prestando atenção nos meus sentimentos, nas minhas emoções em que eu estava mexendo quando isso acontecia dentro de mim. Qual era a consequência no mundo externo, e via que, quando eu sentia,
De mim saiam todos os tipos de coisas, fios, nuvenzinhas e várias coisas criadas por mim ao ver e sentir o lugar. Eu estava interagindo. Isso, é assim que vocês aqui falam, fio, interagindo com o lugar e com todos os que viviam ali. E isso fazia que eles também crescessem, aprendessem coisas novas. E isso fazia o lugar ficar mais e mais bonito. E isso fazia eles ficarem mais felizes e emocionados. E isso fazia o lugar ficar mais bonito. E isso emanava para o universo que crescia e ficava mais alegre e bonito. E isso, fio, não tem fim até hoje. Está aí a nossa responsabilidade. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Nós criamos ciclos na criação do Criador. Movimentamos algo que já existe, como a beleza e a alegria. Nós não criamos a alegria, mas a achamos no fluido do universo e a condensamos em nós. E todas as vezes que sentimos, emanamos, somos condensadores do que já existe e emanadores dessas coisas, desencadeando algo que está em um estado de inércia, trazendo essa coisa à nossa realidade e dando movimento a ela, dando caminho aqui no nosso lugar de vida e em muitos outros lugares que outros seres vivem. Então juntamos isso dentro de nós e depois jogamos para o meio com um poder de atuação nos seres e lugares que essa coisa se espalhar. Mas também podemos desejar que essa coisa vá para um local que queremos. Podemos escolher o lugar que ela vai. Aí ela não deixa de se espalhar para o universo. Isso também vai acontecer, mas também vai para onde direcionamos. Isso é magia, fio. Temos o poder de absorver coisas, como sentimento, emoções, atitudes e todo o resto, que está em um estado adormecido, existe, mas não está em funcionamento, e trazer a ação, e ainda por cima dizer onde também isso vai agir. Somos semideuses. O Criador realmente nos fez sua semelhança. Ele se multiplicou em nós. Ele existe em nós. Ele cria todas as vezes que nós criamos. Então, tudo Ele cria, e muitas coisas através de suas criações, de suas criaturas. É isso, fio. Essa é a nossa responsabilidade. É gigantesca, do tamanho da criação, porque você faz parte e a cria também. Tudo isso eu sabia através dos meus sentidos, das minhas emoções. Eu sentia em todo o meu corpo, na minha pele, tudo em mim sentia. Eu vibrava tanto que minhas células do meu corpo espiritual brilhavam cada vez mais. Entendi. É por esse motivo também que brilhamos. A nossa vibração, o vibrar de nossas partes é tão grande por causa de todo esse poder que nós nos iluminamos. Essa é a verdadeira iluminação, a expansão de nossa consciência, o nosso evoluir, é a compreensão cada vez maior do todo do Criador. Isso nos eleva. Eu não consigo dizer para você aqui, fio, em forma de sentimento, como eu estava dizendo, estou passando o que senti e vivi em forma racional, porque os sentimentos só você pode alcançar, essa experiência e essa maturidade, fio, você também pode conseguir. Nós somos iguais, fio, eu e você somos irmãos, fomos criados pelo Criador de tudo, você pode, deve ir, com certeza, agora tenho certeza, um dia vai sentir isso que eu estou te falando, pode demorar, mas quem se importa com isso nessa altura, sei que um dia vai, e essa caminhada mais consciente pode começar hoje, fio. Você pode se abrir para o seu Criador agora mesmo e começar a sentir a sua imensidão fora de você e dentro de você. Basta querer, fio. Crie agora em sua vida um ciclo de construção, porque esses ciclos que criamos de tudo e qualquer coisa o tempo todo, e é por isso que temos muitas vezes tantos problemas, porque estamos sentindo o que não era para sentir, estamos condensando o sofrimento, espalhando sofrimento e dor, vivendo isso estamos vivendo e espalhando. Fio, não fica só em você, você também espalha, e quando pensa em alguém ou em alguma coisa, ainda direciona tudo isso para essa pessoa também, então você está envolvendo a pessoa em suas criações. Isso pode fazer um belo ajuste na vida das pessoas ou uma boa desgraça, mas, como o Criador é e sempre será nosso Pai eterno, Ele criou também os vários caminhos, as proteções e temos nosso merecimento das coisas se materializarem em nós. Isso, lembra do magnetismo? É isso,
apesar de estarmos sempre rodeados de criações, só se materializa em nossa vida o que a nós é compatível, ou o que merecemos. Então, fora o que você cria, você, eu e todos nós também somos o tempo todo influenciados por criações do resto do universo. Então, Phil, se você cria o equilíbrio, a felicidade, a harmonia, a beleza, você emana isso, direciona isso a todos os que pensar estiver ligado e ainda recebe essa mesma energia de todos os que estão ligados a ela, por magnetismo, por merecimento. Então você fica muito poderoso, e seus resultados não são apenas resultados de sua força. Você pode ser um pouco fraquinho, mas está ligado a uma rede muito forte, da mesma linha que sua, Phil. Então, não existe fraqueza, existe muita força, muito poder e muita realização. Mas não se ligue ao desequilíbrio, não deseje maldades, Phil, porque, por menor que ela seja, você vai se ligar a esse poder, a todos que emanam isso, e se tornará forte nisso porque está se juntando a todos, e aí as coisas ruins começam a acontecer, mesmo que você seja fraco, porque agora você se tornou forte nisso, Phil. Você faz parte dos criadores da desordem, da dor, do sofrimento, e é isso que você vai ver, sentir e viver com mais intensidade, porque você apenas desejou de pouquinho, só um pouquinho a desgraça de seu irmão. Mas e agora, pretinho? Você pode me dizer. Já desejei. Eu sei, Phil, eu também passo por tudo isso, já passei por muito e agora tento me endireitar, Phil, estou evoluindo também nisso. Agora é mudar, desejar mudar de verdade, Phil, de dentro de você. Ajoelha, Phil, pede para teu pai e tua mãe do céu te ajudar, enviar seus trabalhadores para te ajudar, se abre para teu Criador, chora tudo o que tiver que chorar, não adianta se fazer de forte, Phil, você está com problemas para resolver, problemas profundos, então, quando você pede para teu Criador, você já está começando a se ligar nessa outra corrente de poder, a corrente da construção e saindo da corrente da destruição. Então continua, faça-a todos os dias, comece a se desligar, a dizer não para as criações maldosas, Phil, mesmo que os outros você ache que mereçam. Deixa isso para o pai deles, cada pai dá conta de seu Phil. Pense em você agora, ao que você quer estar ligado. Se prefere punir quem fez mal ou se prefere ser feliz, Phil, confia no teu pai, que é o mesmo de teu irmão, ele vai saber cuidar de seus fios, ele quem sabe cuidar, e não nós, Phil. Se fizermos isso, estaremos vivendo felizes de verdade e espalhando essa felicidade naturalmente, se todos fizessem isso, em vez de ficar tentando ajudar os outros sem se ajudar primeiro, o universo estaria equilibrado. Phil, mas não, preferimos punir com nossas mãos quem nos fez maldades, e aí estragamos tudo espalhando maldades também. Aí, para aliviar nossa culpa, começamos a querer ajudar os outros, para ver se ameniza as coisas, cuidando da vida do outro, que o outro deveria cuidar de sua própria vida, mas não dá tempo porque está cuidando da vida do outro, e assim vai. Phil. Vai demorar um bocadinho para esse ciclo mudar, até todos entenderem como é que isso funciona, né? Mas eu não estou muito preocupado com esse tempo não, aliás, não tô nada preocupado com o tempo, eu tô preocupado em continuar mostrando isso, porque cada um que muda já é uma grande força, e nesse caso, não é são muitos, porque essa pessoa passa a multiplicar dela mesma, formando seu próprio ciclo de acertos. Então fico muito feliz quando apenas minha pessoa entende o que eu estou querendo dizer. Eu estava realmente muito satisfeito com tudo o que tinha aprendido ali, era realmente aprendizadas para toda a vida. Pouco aquela criatura feminina da água me falava, mas ela me levava a lugares, me mostrava coisas, me dava a oportunidade de eu sentir e crescer com isso. Tudo isso eu vivi e aprendi ali com aquela minha maravilhosa guia. Estava muito cansado, minha cabeça parecia que ia explodir de tanta coisa, então precisei descansar, parar e dormir mesmo, como eu já não precisava fazer há muito tempo.
Eu dormi assim que parei. Era um gramado bem verde, um verde que você ainda não conhece, de tão vivo que era, mas, só para você saber, era verde. Também não sei por quanto tempo dormi, eu já estava achando esse negócio de tempo muito desnecessário por aqui. Esse tempo que se conhece na parte encarnada da vida não importa muito mesmo, serve só para organizar as coisas aí desse lado da vida. Tempo é muito mais que isso, sim, é muito mais. Então, antes que eu já comece em um outro caminhar da prosa, eu acordei regenerado, parecia que nem tinha acontecido nada antes. Então, quando olhei para a água na minha frente, quase nos meus pés, eu vi minha guia, e ela sorriu para mim. Aí sim começamos a conversar e ela ia me explicando as coisas que eu tinha visto. Então perguntei por que ela não tinha falado antes, e ela me explicou que ali eu estava para entender os sentimentos e emoções. Então eu estava precisando viver as coisas, e não raciocinar sobre elas. Precisava sentir na pele, em minha vida, dentro de mim. Então foi isso que ela me proporcionou, vida, experiência namorada dela, para que eu soubesse dentro de mim sem dúvidas, porque ninguém tinha me contado, eu é que tinha vivido e sentido tudo. Eu estava muito feliz e, melhor ainda, agora eu sabia que essa morada estaria aberta para mim, eu teria acesso a ela também. Ali estava uma das minhas casas. Essa morada não era uma casa, era um lugar sem paredes ou portas ou muros, era ali mesmo na natureza. Tudo era minha casa e essa sensação de não precisar me individualizar, ou pegar um pedacinho do lugar para mim, de tudo ser meu e de todos, era muito nova para mim também, mas, ao longo do tempo, eu fui entendendo que isso era o todo, incrível. Aquele local mostrava em todas as suas partes o todo, nada era individualizado, não precisava e nem era possível, tudo era aberto porque o sentimento e as emoções emanam. Não são possíveis de serem escondidas ou ocultadas, faz todo sentido. Tudo aqui era lição e aprendizado, até a forma de vida, estava realmente emanando felicidade, era visível. Eu fiquei nessa parte da cruz por muito tempo porque lá eu aprendi a sentir o meu Pai da Terra, propagar mais e mais seus ensinamentos que são puro cuidado, equilíbrio e sabedoria. Lá eu me sentia e me conhecia melhor. E muito eu aprendi sobre mim, fio. Sim, lá eu me vi como eu sou, e não me arrependo por ter me conhecido de verdade, ou a verdade que eu consigo entender nesse momento. Por causa de nossa evolução constante, conseguimos compreender apenas partes, então é errado dizer que eu me conheço, ainda não, um dia vou saber quem eu sou de verdade. Por enquanto, fio, estou conhecendo as partes e assim eu fiquei por muito tempo. Quando resolvi sair desse autoconhecimento, tive muita vontade de transmitir isso para a maior quantidade de pessoas que eu pudesse, fio, porque, por mais que eu não fosse conseguir fazer com que as pessoas sentissem o mesmo que eu poderia iniciar com essas pessoas um caminho mais equilibrado, dar para elas motivos para serem felizes, mostrar um pouquinho da coisa boa que é ser feliz de verdade e de estar alinhado com o nosso Pai. Então eu vim para a parte encarnada dar uma olhada como que estavam as coisas e aí eu não reconheci mais nada. Capítulo 16. Quantas mudanças! Estava tudo muito diferente do que eu tinha deixado. O planeta tinha crescido e se modificado por demais. Eu nem sabia direito onde estavam as coisas, os lugares. Mas quando olhei para as pessoas, elas estavam com suas capacidades mais abertas. O seu polo positivo e o seu polo negativo estavam abertos na mesma pessoa. Quando eu estava encarnado, já há muito tempo, as pessoas não tinham essa abertura, ou estavam trabalhando seu lado negativo, ou estavam trabalhando seu lado positivo. Entenda, fio, não é trabalhar seu bem ou seu mal, é outra coisa que quero dizer. Quero te dizer que ou elas estavam com uma energia de absorção, ou estavam com uma energia de irradiação. Praticamente não tinha quem trabalhasse com as duas ao mesmo tempo em uma encarnação, ou então a encarnação era dividida, como aconteceu comigo. No começo de minha vida era uma vida positiva, voltada ao aprendizado e às práticas positivas. Tudo acontecia através da doação, de dar coisas que eu tinha a oferecer.
sustentar através da perseverança, da confiança, do amor, da calma, mostrando através de minha própria vida, de exemplos, e no segundo momento negativa, onde as práticas e o aprendizado era através das curas e realizações de forma a externalizar desequilíbrios, limpando através da dor, através de jogar para fora tudo o que não prestava, transbordando o que estava com problemas, jogando fora, para fora, o que estava errado. Então todos esses caminhos são feitos pelo Criador porque nós precisamos das duas coisas, tanto doar o que temos de bom dentro de nós para que isso se multiplique, tanto limpar, tirar de dentro de nós o que ainda precisa ser consertado. Mas isso era feito bem aos poucos, não de uma vez só, ou o espírito estava vivendo na hora do positivo ou ele estava vivendo na hora do negativo. Mas agora, quando voltei, estava aberto os dois na mesma hora, na mesma pessoa. Eu achei bem interessante isso, porque percebi que eu também estava assim, mas achei que era só porque eu estava desencarnado há muito tempo, mas não era só isso. Os espíritos haviam evoluído, tinha agora uma abertura muito maior para escolher seu caminho, tinha a oportunidade de trabalhar em várias partes de sua vida ao mesmo tempo, umas no seu lado positivo e outras em seu lado negativo. A justiça havia se aberto mais aos espíritos, porque antes era mais branda, agora era mais expandida, porque agora os caminhos estavam abertos na vida, não tinha mais trava do Criador, os espíritos podem fazer suas coisas livremente, através de suas escolhas e de sua natureza. Porque um espírito pode ser negativo, mas escolher viver de forma equilibrada, o que antes não era possível. Porque quem estava vivendo negativo estava impulsionado a viver todo o seu desequilíbrio interno e externo. Não era possível ser benevolente quando se estava vivenciando sua parte negativa, porque toda a positiva estava praticamente fechada. Então não se podia escolher, tudo era negativo, absorvedor, dolorido, era vivido todo o desequilíbrio naquele momento para ser curado através da limpeza interior, bem o que tinha acontecido comigo mesmo, fio. Mas agora não. O ser pode estar vivendo parte de sua vida no negativo e outra no positivo, fora que agora pode colocar sua natureza de criação para fora sem afetar seu modo de vida. É assim, fio. Às vezes uma pessoa é positiva, o Criador fez ela assim, sua energia lá de dentro é a positiva, então ela vivia sempre de forma positiva e deixava de evoluir toda a sua parte negativa. Isso não deixava ela evoluir por completo. Porque temos nossas coisas que precisam ser positivas e temos nossas coisas que precisam ser negativas. Já imaginou como era antes? Quem era positivo sempre estava doando suas coisas, seus conhecimentos, sua vida aos outros, e quem era negativo sempre estava retirando, pegando, limpando o tempo todo, de tudo. Para as duas partes a vida ainda era incompleta, porque precisamos pegar e dar. Ora uma coisa, ora outra, precisamos ajudar e sermos ajudados, ora uma coisa, ora outra, mas tudo ao mesmo tempo, porque nesta mesma vida às vezes você dá um carinho positivo, às vezes no mesmo dia você dá uma bronca, negativo, tá vendo como se misturou as coisas? Se fosse antes, se você fosse positivo, fio, jamais conseguiria dar uma bela bronca em alguém, e aí? Você não estaria equilibrado com as duas possibilidades. Aí está o maior equilíbrio aberto aos espíritos humanos agora. Estamos abertos aos dois tipos de atuação. Estamos evoluindo mais rápido. E o equilíbrio dessas duas coisas é controlado pela justiça, que equilibra tudo. Mas vejo que estamos aprendendo ainda nos tempos de hoje a escolher a hora certa de aplicar uma ou outra forma de agir. Sim, ainda estamos aprendendo isso. Mas isso é evolução, né, fio? Então, quando vi isso nos espíritos encarnados, eu fiquei bem feliz, e entendo porque agora os lados da cruz tinham sido abertos. Era porque agora muita sustentação teria que ser dada às pessoas em evolução nos dois polos. Isso é justiça. Agora eu entendia melhor o embaixo e faria meu trabalho sem me preocupar, porque isso agora fazia parte do equilíbrio das coisas, e quem merecesse deveria estar no embaixo, porque era necessário,
assim como qualquer outra parte da cruz das almas. Estava bem decidido a utilizar tudo o que tinha aprendido, mas eu ainda não sabia como eu ia fazer isso, porque eu agora era um espírito e não poderia mais interferir no meio dos encarnados. O que eu ia fazer para ajudar eu não sabia muito bem, mas sabia que existia muitos desencarnados que precisavam de ajuda, e foi isso que eu fui fazer. Trabalhei muito encaminhando cada um ao seu local correto, esclarecendo o mais que eu podia para que todos aprendessem como proceder. As coisas eram muito novas para os espíritos humanos, ninguém sabia como tinha que agir, estava tudo muito confuso, não se sabia o que era certo e o que era errado, estava uma confusão. Mesmo agora, ainda vejo muito, mas muito mesmo, disso. Onde as pessoas não sabem muito bem o que é certo ou o que é errado, qual é a melhor forma de fazer as coisas. Imagina logo no início quando isso tudo foi aberto, era realmente bem trabalhoso para os primeiros ajudarem os outros. Tinha muito espírito mais velho que ajudava, eu era um deles, tinha sido preparado para isso desde que passei para o lado de cada vida, e junto comigo muitos outros também estavam sendo preparados para isso. A humanidade encarnada tinha aumentado muito, não estava muito acostumado com isso, porque antes era muito maior o número de pessoas vivendo no lado espiritual que hoje em dia, mesmo assim, ainda são muitos mais vivendo do lado desencarnado do que do encarnado, muitas mesmo. É mais fácil cuidar de um desencarnado do que de um encarnado, comparando com a vida de vocês hoje. Um encarnado é uma criança solta na hora do lanche da escola, você conhece? Não conhece? Todos misturados, todas as salas da escola desse horário juntas e querendo fazer suas coisas. É uma correria danada, uma gritaria danada, e os mais velhos, os guias, tentando acalmar um pouco as coisas e deixar essas crianças um pouco mais seguras para seu aprendizado em sociedade. É um trabalhão. E os desencarnados são os alunos dentro da sala de aula. Pode ser bagunçado, mas é bem mais contido do que solto na escola toda. O professor é quem manda, e quando a sala é muito numerosa, ou tem alguma particularidade, tem ajudantes, mas ele é o maioral. É assim nossa vida, nós, os guias, ficamos tentando guiar para vocês não se machucarem, tentamos ensinar a viver em sociedade, a não ficarem tão ansiosos com as coisas, a comerem devagar, a fazerem as coisas importantes e não só brincar. De vez em quando perdemos um, aí sai todo mundo correndo para achar, e achamos com certeza. Temos que ajudar a se organizar, a se alimentar, a se vestir, tudo isso temos que ajudar, e vocês, assim como as crianças, na maioria das vezes estão tão alvoroçados que nem nos percebem, o que querem mesmo é viver. Quando passam para as turmas maiores, começam a perceber que existe alguém que ajuda, aí começam a nos perceber e tentar chegar mais perto, de uma forma mais próxima. Mas enquanto são recém-encarnados nem nos notam, querem viver e se sentem muito potentes, têm muita energia para gastar, e quando acontece algum problema, aí sim, pedem para alguém que nem conhecem direito, para Deus hoje em dia. Mas eu fico muito divertido com isso. Gosto muito de estar entre os encarnados, mas não posso negar que fico só um pouco, porque senão já quero logo colocar quase todos de castigo, Enquanto eu estava pensando como ia fazer para ajudar ainda os encarnados, fiquei trabalhando com o que eu sabia, com os desencarnados, e com isso eu aprendi muito, porque as pessoas são muito das diferentes mesmo, aprendi muito com isso. Passei muito tempo trabalhando assim, em várias partes da cruz, mas percebi que elas chegavam até o lado de cá muito perdidas, sem saber quase nada desse lado, porque em minha época de encarnado as formas de vida ainda ensinavam o mundo dos espíritos, e, com o tempo, isso foi ficando cada vez mais proibido para os encarnados, que deixaram de reconhecer o lado espiritual como ele acontece de verdade. Passou a ser conhecimento de poucos, que se aproveitavam disso para controlar as pessoas. Pensei que se as pessoas já soubessem de pelo menos algumas coisas ainda no encarne, poderia facilitar muito para elas aqui em sua vida eterna, desse lado. Mas ainda não sabia como ajudar.